Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a esse episódio do podcast Fé e Café, Papo de Gente Grande, e hoje numa estrutura totalmente diferente. Então, primeiro, sejam bem-vindos à minha casa. Vocês estão aqui no meu escritório, aqui é onde... Vocês já devem ter visto eu gravando algum stories daqui, alguma coisa, porque aqui é onde eu estudo, aqui é onde eu me debruço sobre o Evangelho, aqui é onde eu tenho os meus momentos de relação, de intimidade com Deus. Então eu estou abrindo aqui as portas do meu escritório para vocês, da minha particularidade, para poder dividir com vocês esse ambiente aqui para mim. E, bom, por que a gente não está no estúdio? Cadê o Ney? Cadê o Boni? Nós não estamos no estúdio. Primeiro, esse episódio ele não é ao vivo, tá bom? Puxa, eu tô gravando aqui numa quinta-feira, esse episódio vai ao ar na sexta-feira, então vai ao ar no dia seguinte. Mas eu estou gravando aqui na quinta-feira porque eu vou fazer uma cirurgia na sexta-feira. Eu vou fazer uma cirurgia de extração de pedras nos rins. E, bom, eu vou precisar de um tempo para me recuperar, então sexta-feira nós não estaríamos juntos de qualquer forma, mas decidimos gravar esse momento aqui para poder compartilhar com você, para podermos estar juntos aqui de sextas-feiras, que eu sei que tem gente que se programa e quer estar com a gente aqui na sexta-feira. Então nós separamos esse momento aqui para gravar e temos uma reflexão muito boa. Bom, por que eu estou sozinho então? Na verdade eu não estava. Ontem, aqui, quarta-feira pra gente, né, ontem, o Ney veio aqui em casa e nós gravamos um episódio aqui juntos, 2 horas de conversa. O episódio foi muito bom, conversamos bastante, a conversa foi incrível. Ney, obrigado pelo papo, mas infelizmente na hora de editar o vídeo o arquivo corrompeu. Você acredita nisso? O arquivo de vídeo corrompeu. Então eu falei, bom, agora nós vamos ficar sem, vai, não vai. E aí, bom, decidi vir aqui sozinho, agora, quinta-feira, final do dia, para poder conversar com você e falar um pouco com você, até para nós encerrarmos esse papo que nós abrimos aqui. Você que acompanha a gente, você já sabe que nós estamos falando sobre a voz profética da igreja. E nós já tivemos 2 conversas. Nós falamos sobre a voz profética contra a indiferença, nós falamos sobre a voz profética contra o medo, e hoje nós vamos falar sobre o despertar profético. A voz profética num sentido do despertar profético. A igreja como sendo um sinal de esperança. Ou seja, a igreja como sendo o que nós precisamos realmente que ela seja. E como o assunto é tão sério e tão importante, eu não podia deixar de vir aqui para poder compartilhar com você. Então hoje, de uma maneira diferente, estou aqui sozinho, meu copo d'água aqui, para poder conversar com você, para poder dividir com você aquilo que Deus de forma tão bondosa tem dividido com a gente. Bom, eu espero que você tenha assistido os episódios anteriores. Nós sempre estamos tentando ter uma conversa mais ampla para aprofundar o assunto. Nós estamos tentando ter uma conversa que envolva pelo menos ali entre 2 ou 3 episódios por assunto. E dessa vez nós decidimos discutir sobre a voz... Nossa, engasguei. Pera. Voltou. A voz profética da igreja. É isso aí. Eu não vou parar a gravação não, meu irmão. É como se estivesse ao vivo realmente. Eu quero estar com você como se estivesse ao vivo. A única diferença é que, poxa, a gente não vai ver os comentários. Ao vivo, nós não vamos ver os comentários, mas você pode comentar, porque nós vamos fazer questão de ler todos os comentários depois, tá bom? Então pode reagir, deixa... Agora sou eu que vou fazer isso. Normalmente é o Ney e o Boni que fazem, né? Mas eu que vou fazer. Então deixa aí o teu like, manda esse link aqui para as pessoas, compartilha no grupo da sua igreja, compartilha mesmo, compartilha sem dó, manda para as pessoas, deixa o seu like aqui, comenta, pode comentar aqui no vídeo. Fazendo isso, interagindo com o vídeo, dando like, compartilhando o link, fazendo comentários, você está dizendo para a plataforma que esse conteúdo aqui é relevante. Então ela vai entender isso e vai começar a sugerir esse conteúdo aqui para outras pessoas também, para que outras pessoas sejam abençoadas por tudo que a gente compartilha aqui. Então, por favor,
faz isso, se você puder, se você quiser, compartilha, deixa o seu like e comenta. Depois nós vamos ler todos os comentários, tá? Então faz de conta que tá ao vivo, à medida que a gente for falando aqui, for compartilhando, vai comentando aí, fala o que você acha, esboça a sua reação e depois nós vamos ver isso com bastante carinho. E aproveita e ora por mim, tá? Ora por mim. Sexta-feira a minha cirurgia vai ser pela manhã, né? Então quando você assistir esse vídeo aqui eu já terei saído da cirurgia, já estarei em repouso, mas ore por mim, para minha recuperação, para que eu me recupere logo, para que eu me recupere bem. A cirurgia é simples, o procedimento é muito simples, então vai dar tudo certo. Se Deus quiser, na sexta-feira à noite ou no sábado pela manhã eu já estou em casa e já está tudo bem. Domingo eu quero estar na igreja lá com os meus irmãos, quero estar com você lá. Nós estamos falando do detox, da nossa série, como que nós podemos nos livrar das toxinas da religião. E nesse domingo agora aqui nós vamos falar sobre eu esqueci, é isso? Não, lembrei. Nós vamos falar sobre vivendo o fardo leve e suave de Jesus. Você sabe que Jesus disse pra gente que o fardo que ele nos deu é um fardo leve e suave. E eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quanto a você, mas o tipo de religião que a gente tem vivido não tem nada de leve e muito menos de suave. O negócio é pesado e tenso mesmo, né? Então, como é que nós podemos viver um fardo leve e suave? Nós vamos ter essa conversa domingão, às 9 da manhã, na nossa comunidade Igreja Batista Mosaico, aqui na cidade de Osasco, em São Paulo. Então, se você estiver em São Paulo, vem com a gente bater esse papo. Eu estarei um pouquinho debilitado por conta da cirurgia, mas estarei lá e nós estaremos juntos, se Deus quiser. Beleza? Bom, por que nós escolhemos então voz profética como tema? Porque a igreja ela tem uma vocação profética. A igreja ela tem uma vocação que envolve caminho e que envolve destino. Que a gente vai pensando voz profética, na maioria das vezes, a gente vai pensando voz profética como alguém que está adivinhando o futuro. A gente vai pensando voz profética como alguém que está profetizando alguma coisa que ela queria que fosse. Você, muito provável, já deve ter percebido isso ou vivido essa experiência, né? De, sei lá, às vezes por alguma razão você fala, eu profetizo tal coisa, eu profetizo que seja assim, eu profetizo que seja assado, eu profetizo que aconteça, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. A gente fica profetizando. Por quê? Porque pra gente a ideia de ser voz profética é profetizar o que nós gostaríamos que fosse. Só que a gente precisa entender que quando a Bíblia fala de voz profética, ela não está falando... Quando a igreja se posiciona como voz profética, nós não estamos falando que a igreja está aqui profetizando alguma coisa que ela gostaria que fosse. Profetizando que você receba ou alcance alguma coisa que nós gostaríamos que você alcançasse ou recebesse. Não é esse o objetivo. Voz profética não é isso. A voz profética é a igreja se relacionando com aquilo que é eterno. Então nós não estamos aqui profetizando algo que nós gostaríamos que acontecesse. Nós estamos aqui para poder compartilhar com o mundo, compartilhar com todas as pessoas da sociedade algo que já é. Não é uma coisa que nós gostaríamos que fosse, é algo que já é. Nós estamos compartilhando o eterno e não o futuro. Então o futuro é uma construção. O futuro depende do que você faz, depende do que você não faz, depende das decisões que você toma. O futuro depende dos caminhos que você escolhe, depende das pessoas que estão ao seu redor, depende da economia, depende do país que você vive, depende da igreja que você congrega, depende de quem é a tua liderança, depende de com quem você se casou. O futuro depende. Porque o futuro está sendo construído. O que Deus compartilha com a gente é o eterno. Porque o eterno não está sendo construído. O eterno é. Entende a diferença? O eterno é o que já é. Não é o que será. E nem o que pode ser. Ou talvez seja. Quem dera fosse. Não, o eterno é o que já é. Então, tenta pensar nessa construção. Tenta pensar em voz profética como a igreja se posicionando para compartilhar com o mundo aquilo que já é.
A igreja se posicionando para compartilhar com o mundo a eternidade da direção que Deus tem para o mundo. Então é isso que nós fazemos. Nós não estamos aqui para poder ficar falando de futuro, para ficar planejando o futuro, para ver se a gente dá certo na vida. Nós estamos aqui para poder falar de coisas eternas, daquilo que Deus compartilhou com a igreja, daquilo que Deus deu à igreja e agora a igreja contribui com o mundo e compartilha com o mundo essa direção. A gente já falou aqui algumas vezes que a igreja ela não sofre por falta por falta de atividade, por falta de engajamento. A gente não sofre por falta de engajamento. Vamos ser sinceros, gente. Vocês estão aqui sexta-feira, 9 horas da noite, assistindo um podcast. Não falta engajamento, não falta vontade. A gente tem engajamento, a gente tem vontade. Você vai na igreja no domingo, você vai durante a semana, você se envolve na limpeza, você ajuda na escolinha com as crianças, você trabalha, você prega, você dá aula da escola dominical. A gente faz tanta coisa, não falta engajamento. O que falta pra gente é direção. Falta pra gente entender qual é o propósito, qual é o plano, qual é o caminho. Que caminho é esse? Meu Deus do céu, qual é o caminho, qual é a direção? Para onde Deus está nos levando? Para onde o Evangelho está nos apontando? Qual é a direção? Então o povo de Deus perece porque falta conhecimento, então falta discernimento, falta percepção. A gente sofre porque falta direção para a gente. Nós temos força de vontade, o que a gente não tem é direção. Então quando a gente para aqui e seleciona um momento como esse, nós estamos fazendo isso exatamente para poder trazer direção. Nós precisamos de direção. Nós não precisamos de aperfeiçoamento de atividades, de templos maiores, de novos endereços, plantar igreja aqui, ali ou acolá. Nós precisamos de direção. Então, a primeira direção que eu quero oferecer para você é a direção da compreensão do que é a voz profética. Então, de novo, a gente não está aqui para ensinar você a falar, eu profetizo, é a voz profética, eu profetizo que vai ser assim, eu profetizo que vai dar certo, eu profetizo cura sobre você, não é nada disso. Não é disso que a gente está falando, não é o eu profetizo. Nós estamos falando da voz profética como alguém que discerniu a direção eterna de Deus e agora está compartilhando essa direção com o mundo. Agora está compartilhando essa direção com as pessoas. É isso. E aí, nosso primeiro episódio, nós falamos da voz profética contra a indiferença. Por quê? Porque nós não podemos ter uma postura indiferente com o mundo. Não dá para achar que o mundo está como está e está tudo bem. Sim, problema deles. Eles não quiseram saber de Deus, eles rejeitaram Deus, eles não ouviram a nossa voz, problema deles. Eles que paguem por tudo que eles construíram, cada um com seus problemas. Eles estão do lado de fora, eles estão perdidos, eles são eles, e eu não quero saber. Não dá para ser indiferente, meu irmão. Não dá para sermos indiferentes à dor do mundo. Não dá para nós fingirmos que as coisas estão tudo bem. Não dá para nós olharmos para a direção que nós estamos tomando e achar que está tudo certo. Não dá para a gente continuar empurrando as coisas com a barriga e levando as coisas no somebody love. Não dá para fazer isso. Então a voz profética contra a indiferença é a voz profética que se posiciona no mundo e direciona a igreja em favor dos perdidos. Meu irmão, Jesus ele vai dizer uma coisa que sim, ela pega a gente na curva. Ele vai falar, ó, eu não vim para quem tá são, para quem tá saudável, para quem tá de boa, sabe? Sim, a vida tá ganha, tá tudo certo. Eu não vim para você. Eu vim para os enfermos. Eu vim para os doentes. É claro que quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo isso do mundo inteiro. Porque o mundo inteiro está doente, o mundo inteiro está enfermo. E o mundo inteiro precisa do médico, desse médico Jesus. Não precisam de médicos os que estão sãos, precisam de médicos os que estão doentes. E quando Jesus fala isso, ele não está separando, dizendo, não, você não precisa, você pode ficar tranquilo que para você tá de boa, tá em paz. Não, ele está dizendo assim, ó, tem pessoas que acham que não precisam.
E esse é o problema. Elas acham que elas estão sãs. E elas não estão. Então, Jesus ele veio para os perdidos. E aí ele alcançou você, e que legal, você estava perdido e o evangelho alcançou você, a misericórdia de Deus alcançou você, englobou você, ótimo. E agora, meu irmão? E agora? E agora que o evangelho atingiu você, o que você vai fazer? Você vai se trancar dentro de um templo e cantar musiquinha? E agora, eu não tô dizendo que é ruim entrar no templo e cantar musiquinha, tá? Eu gosto de entrar no templo e cantar musiquinha. Tem muita musiquinha que eu gosto. Eu não tô falando musiquinha de forma pejorativa, não. Eu gosto de cantar musiquinhas. Mas é só isso. Você foi salvo, você foi alcançado por Jesus para entrar no templo no domingo e cantar as musiquinhas? Para sentar ali no banco e ouvir o pastor abrir a Bíblia e pregar um texto bíblico? É isso? E aí você dá a sua contribuição, você ajuda? É isso? Porque se for isso, não tem sentido. Tá faltando muita coisa. A igreja não pode ser indiferente ao mundo. A igreja não pode virar as costas para o mundo e achar que agora o mundo, problema dele. Eles não escolheram Deus e cada um com os seus problemas. Não pode. A igreja não é indiferente ao mundo. A igreja não pode ser indiferente ao mundo. Ela não pode virar as costas para o mundo e achar que está tudo bem. Não tem como. A voz profética contra a indiferença. Entende? Nós precisamos sair desse marasmo. Esse marasmo que coloca a gente numa condição de defensiva, de que, bom, agora sim, agora nós estamos aqui dentro, nós estamos do lado de dentro, e pra gente está tudo certo, a vida pra gente está resolvida, tá ganha, agora maravilha, é só esperar o juiz apitar que a gente já fez os gols e está segurando o jogo. Fazer parte da igreja não é isso. Não é segurar a partida porque a gente está ganhando de 1-0. Não é porque você está do lado de dentro da igreja que você está cumprindo a missão da igreja. Então falta direção. Então a voz profética contra a indiferença é essa voz que vai chegar para você e falar: oh, desculpa, Jesus veio para o mundo. E você precisa ir para o mundo e libertar as pessoas e oferecer para elas, oferecer de você, oferecer a virtude do evangelho. E isso hoje, inclusive eu abro um parênteses aqui para dizer isso para você, porque isso hoje está acontecendo tanto do lado de fora como do lado de dentro. O lado de dentro precisa também de libertação, porque está incrível o que está acontecendo. Está incrível, está incrível. Nós literalmente prendemos as pessoas dentro de aquários. Sabe quando as pessoas dizem assim, normalmente líderes, pastores dizem: ah, o fulano está pescando em aquário, quando você convida alguém para ir na sua igreja, ou quando alguém de outra igreja convida você, sabe? E aí fica aquela briga de liderança: ah, estão pescando em aquário. Peraí, que aquário? Quem falou em aquário? A tua igreja é um aquário? É isso? Quem falou em aquário? Meu Deus do céu! O Espírito de Deus é um oceano sem fim, e você está falando de aquário. Você está ensinando as pessoas a enxergar a vida a partir daqueles limites que você estabeleceu? Você está ensinando as pessoas a enxergarem a vida a partir de limites estabelecidos, é isso? Você está reduzindo a espiritualidade à obra de Jesus a partir de 4 paredes e chamando aquilo de aquário. Então, o que eu estou adotando aqui como filosofia de ministério? A próxima vez que alguém falar para mim: você é pescador de aquário? Eu vou dizer: eu sou. Eu sou pescador de aquário. Essa é a minha vocação. Eu sou pescador de aquário. Eu vou lá, pesco as pessoas dos aquários e solto essas pessoas no oceano do Espírito. Pesco no aquário e solto no oceano do Espírito, porque o Espírito é imenso, a imensidão do Espírito de Deus. Você acha que o Espírito de Deus está reduzido àquele aquáriozinho que você está? Não, não é isso, não é isso. Nós estamos no oceano do Espírito, nós estamos na imensidão de Deus. Deus é muito maior do que isso. Então a gente precisa quebrar essas cadeias da nossa mente que colocam a gente nessa condição de estarmos presos em paredes que nos seguram. Então eu sou, não vou ficar, nunca mais vou ficar triste por isso.
Você é pescador de aquário? Sou. Sou sim, sou pescador de aquário. Eu quero tirar todas as pessoas desses aquários religiosos e fazer essas pessoas viverem, compreenderem, estarem na imensidão do oceano de Deus. Porque a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus há liberdade. Ué, onde há liberdade dentro de um aquário? Dentro de um aquário não há liberdade, dentro de um aquário há um adestramento no máximo. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então a gente sim está pescando pessoas dos aquários para soltar no oceano. Eu não estou trocando pessoas de aquário, eu não estou aqui com o objetivo de que todas as pessoas congreguem na minha igreja, até porque eu nem tenho a igreja de Jesus. Eu não quero que as pessoas migrem para a minha instituição, eu não dou nem conta de cuidar de todo mundo. Eu quero que as pessoas entendam que, embora elas façam parte de uma instituição, elas estão no oceano do Espírito. E nós somos todos irmãos. Nós não somos irmãos só de quem está na nossa igreja, de quem frequenta a mesma instituição que a gente. Nós estamos no oceano do Espírito, na imensidão de Deus. Deus é imenso. Entende isso? Então, a voz profética contra a indiferença é para nos dar essa direção. É para dizer para você, e eu quero dizer para você com todas as letras, se você está num aquário, sai dele, em nome de Jesus. Se você está num aquário, sai desse aquário e mergulha no oceano do Espírito, mergulha em Deus, se entregue a Deus, viva a realidade de Deus e do Espírito de Deus. Saia desse aquário quanto antes, livre-se disso. Saia disso. A voz profética contra a indiferença é para chamar a sua atenção e chacoalhar você para dizer sai dessa lerdeira de que agora que você converteu está tudo certo com você e já era, problema dos outros. Não. Jesus salvou você para você salvar. Então agora Jesus, através de você, vai alcançar outras pessoas. Importe-se com essas pessoas, não seja indiferente ao sofrimento do mundo. Entende? E, bom, logo depois disso nós falamos sobre a voz profética contra o medo. E por quê? Porque a Bíblia vai dizer pra gente que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo nos inibe de viver a realidade de Deus, de prosseguir. A gente tem medo de perder a reputação, a gente tem medo de muita coisa. E o medo vai segurando a gente, me parece que o medo vai castrando a gente, o medo vai impedindo a gente, o medo vai diminuindo a gente. Então a voz profética contra o medo é a igreja se levantando e dizendo não se preocupe pelo que há vez de comer, de beber ou de vestir. Busque o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus conhece você e Ele sabe das tuas necessidades e Ele vai cuidar de você como um pai cuida de um filho. Não tenha medo, não se prenda a isso. Viva a realidade de Deus, viva a grandeza de Deus. A voz profética contra o medo é para nos impedir de ficarmos paralisados e mumificados diante das situações adversas que a vida nos coloca. E é de uma maneira muito profética que a gente pode dizer para você com tranquilidade, não tenha medo. Se você está seguindo o caminho que Deus quer que você siga, não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo. Não tenha medo das situações, não tenha medo de nada. Se você está andando no caminho que Deus te deu, se você recebeu essa direção e está caminhando pelo caminho de Deus, então não tenha medo. Meu Deus do céu, não temas. E a gente pode dizer com voz profética isso, sem medo de errar, sem problema nenhum. Não tenha medo. E aí,
com isso, eu não estou dizendo que coisas tensas não vão lhe acontecer, que coisas difíceis não vão lhe acontecer, que você não vai ter dificuldade no processo, no caminho. Pelo amor de Deus, nada disso. Você vai ter um monte de dificuldade, você vai ter um monte de tensão, você vai ter um monte de coisas inesperadas. Meu Deus do céu, é tanta coisa que acontece. O que eu estou dizendo para você com tranquilidade, com paz no coração é: não tenha medo. Não permita que essas coisas paralisem você. Porque tem muita gente paralisada porque já tentou fazer e não deu certo e agora não quer fazer de novo. Poxa, eu fico olhando o apóstolo Paulo, ele vai fazer a sua primeira viagem missionária, naufraga. A segunda, naufraga. A terceira, naufraga. Aí, poxa, imagina se ele parasse na primeira, falar: não, peraí, poxa, eu entro num barco e o barco afunda. Não, tô fora, traumatizei, tô com medo, não vou mais. Não, a voz profética contra o medo não é para tirar o medo de você, é para que você vença o medo. E não fique paralisado. Vencer o medo é seguir em frente. Vencer o medo é ir adiante. Vencer o medo é entender a direção que Deus quer de você e o que aquilo vai exigir de você e o que aquilo vai tirar de você e seguir em frente. Essa é a voz profética contra o medo. E hoje, hoje a nossa ideia aqui, a nossa conversa, eu vou tomar uma água sem o Ney e o Boni aqui. Tá vendo? Eu não tenho tempo nem de tomar água. Cadê? O Boni já teria feito umas 3 piadas aqui, com certeza. Saúde. Deixa eu hidratar um pouquinho, né? Afinal de contas eu vou fazer uma cirurgia de rim, então a água é o que não pode me faltar, eu tenho que tomar bastante água o tempo todo. Bom, o nosso terceiro aqui da trilogia desse assunto da voz profética, o nosso terceiro assunto é a igreja como sinal de esperança. A igreja como sendo a esperança que o mundo precisa. E aí o que eu quero dividir com você aqui é que a igreja é a resposta que o mundo precisa. A igreja é a resposta que o mundo precisa. E com isso, eu não estou dizendo para você que a igreja tem todas as respostas. Eu compartilhei isso no domingo com os irmãos na igreja, porque é uma coisa que eu estava pensando assim demais, estava martelando minha cabeça, porque é uma coisa às vezes que parece tão distante da gente, né? É uma coisa às vezes que parece sumir tanto assim da nossa linha de raciocínio, porque a gente sempre vai pensando que não, peraí, todas as respostas que você quer estão em Deus. Toda a fome que você tem está em Deus. E se você parar para pensar, refletir, orar, você vai entender que não. Não, você vai entender que Deus não é resposta para todas as perguntas. E que Deus não é comida para todas as fomes. E fica tranquilo que eu vou te explicar. Fica tranquilo que eu não vou te deixar na mão. Eu não soltei a bomba aqui e vou embora, né? E agora se vira com esse se vira com esse raciocínio. Chupa essa manga. Não é nada disso. A igreja é a resposta do mundo. A igreja é a resposta para o mundo. Mas a igreja não é resposta para todas as perguntas. Porque Jesus não é comida para todas as fomes. Tem muitos apetites que as pessoas têm, muitos desejos, tem muita fome que as pessoas têm, que a gente não consegue dar conta. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer sobre algumas pessoas que o Deus dessas pessoas é o ventre, é o estômago. Por quê? Porque elas vivem com fome estranhas, elas vivem com apetites estranhos. Então existem muitos apetites, existem muitas fomes que as pessoas têm, que eu não tenho comida para isso não. Tem gente que tem fome de prosperar, tem fome de prosperidade. Eu não tenho comida para isso, desculpa. Se você tiver fome de prosperidade, sei lá, você precisa encontrar uma boa profissão, construir uma carreira e ver se dá certo na vida para ver se prospera.
Ué, o que eu posso fazer? O que eu faço? Como que eu te ajudo? Que tipo de comida eu te ofereço? Aí tem movimentos evangélicos que tentam oferecer comida para essa fome. Não, vem aqui, faz um pacto com Deus, vamos fazer uma campanha, você vai ver se Deus não vai te abençoar, você vai ver se Deus não vai te prosperar. Bobagem, Deus não é comida para essa fome. Não. Tem gente que tem fomes egoístas, tem gente que tem fome mesquinha, tem gente que tem fome que Deus não vai saciar. Tem gente que tem pergunta que Deus não vai responder, que Deus não é resposta para toda pergunta e nem comida para toda fome. A gente precisa colocar isso na cabeça. Isso é a igreja como sinal de esperança, é entender que tipo de alimento que a gente está oferecendo. Senão a gente vai sair por aí oferecendo todo tipo de alimento. A gente vai sair por aí tentando responder todo tipo de pergunta. E nós não respondemos todo tipo de pergunta, porque nós não somos comida para todo tipo de fome. Consegue entender? Em João capítulo 4, você vai... Opa, houve luz. Uai, só. Tá vendo? Ao vivo, o trem é assim mesmo. Aí, ó. Agora sim, agora sim. E pior que eu olhei pra luz, gente. E pensa que eu não tô enxergando mais nada que tá na minha frente. Rapaz, mas vai dar certo. João capítulo 4... Fiquei cego agora, cego de Jericó tá aqui junto com vocês. Em João capítulo 4, a Bíblia vai contar a história de Jesus conversando com a mulher samaritana. Vocês já devem ter lido essa história. Jesus conversando com a mulher samaritana na frente da fonte de Jacó, de frente com a cidade de Samaria. Então, enquanto Jesus está ali conversando com ela, os discípulos vão para a cidade de Samaria comprar comida. Jesus conversa com a mulher volta para a cidade e os discípulos voltam para Jesus, ali na fonte onde Jesus estava. E quando os discípulos voltam, eles voltam com comida, trazendo um banquete. Devem ter comprado marmita à vontade, poxa, espetinho de carne, carne assada, cheeseburger, não sei o que eles compraram. Mas eles trazem marmita para Jesus. E aí, quando eles chegam e entregam a marmita, Jesus fala, olha, não é essa a minha fome. Não é. Eu tenho outra comida para comer. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida. É disso que eu me alimento. Então, Deus não é comida para qualquer fome. Tá percebendo? Deus não é alimento para qualquer apetite. Porque você pode ter uma fome totalmente desalinhada com o propósito de Deus. E você pode ter um apetite totalmente desalinhado com a vontade de Deus. Então Deus nunca vai corresponder à sua fome. Nunca vai corresponder ao seu apetite. Porque Deus não é comida para qualquer fome. O que a gente está construindo, o que a gente está tentando fazer... é responder a tudo. E aí, meu irmão, minha irmã, o que acontece é o seguinte, e puxa, como isso é triste. O que acontece é o seguinte, você já deve ter comido um lanche no McDonald's, por exemplo, né? Sabe quando você está com pressa, não dá tempo de fazer, você está na estrada, passa num drive-thru, você vai lá e pega um lanche. Pronto. Aquele lanche parece que vai te alimentar. Porque ele parece que é comida. Mas no fundo ele não é comida e no fundo ele não te alimenta, ele só te enche. Você vai ficar cheio, vai te dar uma sensação de estar saciado, mas no fundo você não está saciado e nem nutrido. Porque aquilo não é comida de verdade. Mas dá uma sensação de que você comeu e que você se alimentou. Vai prejudicar a sua saúde? Vai bagunçar com você, mas dá uma sensação, um alívio, parece que você está saciado. E o problema é que a gente se posicionando como igreja para ser comida para qualquer fome, a gente está quase abrindo franquias de McDonald's. Nós estamos tentando oferecer comida para qualquer apetite. E a gente está até fazendo isso mesmo. O problema é que o que a gente está oferecendo não é comida, dá a sensação de que as pessoas estão saciadas, mas elas continuam com fome e ainda estão ficando doentes. Entende? Entende como é tenebroso isso? Como é tenso isso?
Porque o que a gente está fazendo é o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos nos posicionando como alguém que responde todas as perguntas. E aí chega um monte de gente interesseira na igreja e a gente tem comida para dar para eles. Chega um monte de gente cheia de interesse e a gente está ali tentando nutrir os interesses que essas pessoas têm. E isso nunca vai dar certo, porque a igreja não é comida para qualquer fome. Porque a igreja não é resposta para qualquer pergunta. Então a voz profética, o despertar profético, a igreja como sinal de esperança, primeiro passo é você entender que tipo de mensagem que a gente está compartilhando. Jesus ele disse, eu sou o pão da vida. É essa comida que a gente tem para oferecer. Eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim nunca mais terá fome outra vez. É isso que a gente está servindo. Você não está servindo McDonald's, você não está servindo lanche para dar sensação de saciedade nas pessoas. Você está compartilhando com elas o pão da vida. Então essa é a comida que a gente tem. E infelizmente, essa comida não é para qualquer fome. Porque agora Jesus em você, ele não está aqui para alimentar os seus desejos. Jesus em você está aqui para sabotar os seus desejos, para que você agora passe a desejar o que Deus deseja. Entende? Então não é a forma como Deus realiza os seus sonhos, os seus planos, os seus propósitos. Isso é bobagem. Essa interação nossa com essa teologia mal construída, essa teologia mal arquitetada, mal pensada, mal dimensionada, a sua hermenêutica é ruim, a sua aplicação é ruim. Isso é terrível, essa compreensão teológica terrível de que você vai vencer a qualquer custo, de que Deus está com você, e é isso aí, vai dar tudo certo e não sei o que, Deus vai realizar os seus sonhos e cumprir os desejos do seu coração. Para com isso. Você está tentando oferecer comida para qualquer fome. A igreja está aqui porque Jesus é o pão da vida. Como a gente interpreta mal esse negócio. Aí o cara vai pegar o texto lá de 1 Samuel 17, se eu não me engano, que é Davi contra Golias. O cara vai pegar aquele texto e ele vai fazer uma construção sem nenhuma consideração com o texto. Ele vai falar, tá vendo? Da mesma forma que Davi derrubou o gigante, você vai derrubar os gigantes da sua vida. Aleluia! E fica aquela êxtase. E não tem nada a ver o texto, a conjuntura do texto não é essa. A conjuntura do texto não é Davi derrubando o gigante. A gente monta esse cenário para poder dar um ar de que, tá vendo, você vai vencer os seus inimigos, você vai derrubar os seus gigantes, você vai ganhar as suas guerras. Só que a construção do texto não é isso, o texto não está apontado para isso. O texto não está apontado para mostrar alguém vencendo. Inclusive, o próprio Davi, ele diz, olha, você vem contra mim, ele diz isso para o Golias, você vem contra mim com espada e escudo, eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então é um texto para te ensinar dependência. E não para te instigar a vencer e derrubar gigantes. É um texto que está ensinando para você, olha, dependa de Deus. Entregue-se para Deus e dependa de Deus, entregue tudo para Deus. Viva com Deus e viva para Deus. E enfrente a sua vida em nome do Senhor dos Exércitos. Não é um texto para dizer que você vai tacar pedra em gigante e vencer. Isso é loucura da nossa hermenêutica ruim, da má intenção, muitas vezes, de muita gente que constrói teologia para benefício próprio.
para poder aprimorar, porque as pessoas querem ouvir isso, as pessoas querem isso, as pessoas querem tirar proveito disso. Não, isso é o nosso esforço de tentar oferecer comida que Deus não está oferecendo. Isso é o nosso esforço de tentar oferecer comida para qualquer fome. Entende? A voz profética, o despertar profético, que coloca a igreja como sinal de esperança, é porque a igreja tem uma comida para oferecer que em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar. Não tem nenhuma franquia do ramo alimentício que pode oferecer a comida que nós podemos oferecer. Não tem nenhuma outra pessoa no mundo que é capaz de responder a pergunta que nós somos capazes de responder. A igreja é a esperança porque ela carrega em si a mensagem, a semente. Ela é a esperança porque ela compartilha o pão que vai saciar definitivamente as pessoas, para que quando as pessoas comerem de Jesus, elas nunca mais sintam fome outra vez. Essas fomes egoístas, essas fomes malucas que a gente está sentindo, esses apetites desordenados que nós estamos sentindo, essa sede por conquista a qualquer custo, por vitória a qualquer custo, por realização a qualquer custo, quando você comer de Jesus, você nunca mais vai ter essa fome de novo. Nunca mais você vai ser saciado de uma vez por todas. É isso, essa é a grandeza e essa é a beleza do Evangelho. E é essa comida que a gente tem para oferecer. E é por isso que a igreja é o sinal da esperança. A igreja é um sinal de esperança, meu irmão. A igreja é um sinal de esperança. Porque a igreja tem a resposta que nenhuma outra pessoa no mundo é capaz de responder. E a igreja tem um alimento que nenhuma outra pessoa no mundo é capaz de servir. É um alimento que vai te saciar para sempre. É a gente parar um pouco e conseguir pensar a igreja como ela verdadeiramente é. Jesus venceu o mundo. Mas, meu irmão, ele não venceu o mundo do mesmo jeito que você quer vencer o mundo. E eu preciso aqui aproveitar esse instante para ser voz profética para você. Jesus não venceu o mundo do jeito que você quer vencer o mundo. Porque você quer vencer o mundo triunfando. Você quer vencer o mundo derrotando seus inimigos. Você quer vencer o mundo vencendo. Você quer vencer o mundo ganhando. Você quer vencer o mundo tendo, conquistando. Não foi assim que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo porque o mundo não foi capaz de vencê-lo. Jesus venceu o mundo porque o mundo não foi capaz de detê-lo. Jesus venceu o mundo porque nenhuma proposta do mundo tirou Jesus do seu objetivo. Jesus venceu o mundo porque nada do que o mundo lhe ofereceu lhe encheu os olhos a ponto dele abandonar o propósito que Deus tinha dado para ele. Então Jesus venceu o mundo porque ele não foi vencido pelo mundo. E é isso que ele te promete, ele diz: eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Existem tribulações, existem aflições, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Então eu preciso ser esse despertar profético para você agora, essa voz profética para você agora, para dizer que Jesus venceu o mundo, mas não é do jeito que você quer vencer. Jesus não é comida para essa fome que você tem. Jesus venceu o mundo porque o mundo não foi capaz de vencê-lo. E, meu irmão, o mundo está vencendo a gente.
o mundo está derrotando a gente, meu Deus do céu, o mundo está derrotando a gente não está conseguindo reagir, o mundo está vencendo a gente não está conseguindo reagir, o mundo está destruindo a gente não está percebendo. Consegue entender? Consegue entender que nós estamos ficando para trás? Que nós estamos construindo templos, igrejas e liturgias para poder oferecer para a gente uma comida para qualquer fome, para esses apetites escusos que a gente está sentindo? Que a gente está levantando igrejas que oferecem dinheiro, riqueza e prosperidade? Igrejas que oferecem bens em troca de adoração? Essa teologia é maligna. Porque quem ofereceu bens em troca de adoração não foi Jesus. Se você for ler Mateus capítulo 4, você vai ver que Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo diz para ele: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo o que você quiser. Sabe por quê? Porque o diabo é comida para qualquer fome. O diabo é resposta para qualquer pergunta. Não, você se prostrou aqui, me adorou, fica tranquilo que eu vou te dar tudo o que você quiser. O que você quer? Qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho? Eu realizo. É só você se prostrar e me adorar. O que você quer? Você quer um emprego melhor? Você quer morar num lugar melhor? Você quer casar com uma pessoa melhor? O que você quer? Você quer poder viajar? Você quer prosperar? É isso que você quer? Você quer casa, carro, dinheiro? É isso? É só você se prostrar e me adorar e eu te dou. Quem prometeu isso foi o diabo, não foi Jesus. Então sai dessa. Sai desse aquário. Sai desse aquário que te prenderam e colocaram você em uma condição reativa de alguém que está ali esperando receber de Deus alguma coisa. Deus já te deu tudo que você precisa e eu estou aqui hoje para você como voz profética de Deus, nesse contexto de voz profética da igreja, para poder dizer para você o seguinte: para. Não deixa o mundo te vencer. Não deixa o mundo te destruir. Não deixa o mundo acabar com o que Deus tem para fazer em você e através de você. Não deixa o mundo acabar com a vocação que Deus te deu e com o caminho que Deus desenhou para você. Enfrente isso. Vença o mundo, fazendo com que o mundo não vença você. Esse é o sinal de esperança. Esse é o despertar profético que nós precisamos. Essa é a voz de esperança que a igreja tem para te oferecer. E é isso que eu quero oferecer para você. Bom, eu espero que faça sentido para você. Eu espero que você encontre sentido aqui nas palavras que eu compartilhei. Hoje eu estou sozinho aqui. Tá faltando o Ney, tá faltando o Boni, tá faltando o Gabriel para dar bronca na gente, para encher nossa paciência. Mas, apesar dos pesares, eu espero ter conseguido transmitir para você, compartilhado com você, palavras de vida, palavras que transformam, palavras que vão colocar você no trilho e que vão fazer você seguir em frente rumo à vocação eterna que Deus tem para você. É o desejo do meu coração, que você saia desse aquário e que você mergulhe no oceano do Espírito, onde há liberdade, onde há transformação, onde há vida de verdade. Combinados? Amém? Show de bola. Bom, pessoal, obrigado pela sua audiência, obrigado pelos comentários, obrigado pelo compartilhamento. Se você não comentou, poxa, aproveita, comenta. Como eu disse para você no início do vídeo, toda vez que você comenta aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é extremamente relevante e ele começa a direcionar esse conteúdo para outras pessoas e nós queremos alcançar o máximo de pessoas possível. Nós queremos compartilhar essa voz profética com muita gente. Então, ajuda a gente a fazer isso. Pega o link desse conteúdo aqui, compartilha com as pessoas, manda nos grupos da igreja, manda nos grupos de WhatsApp que você tem, manda para os seus amigos, posta no seu Instagram, nos stories do seu Instagram. Vamos fazer um barulho, vamos compartilhar isso aqui com as pessoas, vamos fazer essa mensagem chegar para o maior número de pessoas possível. E eu conto com você para isso. Fechou? Então, é isso. Deus abençoe você. Fica com Deus, fica na paz e até o nosso próximo encontro aqui no podcast
Fé e Café, uma conversa de gente grande e tem sido conversas de gente grandíssima. Valeu, pessoal. Tamo junto. Deus abençoe. Abraço.